Você provavelmente já ouviu falar do nome Samuel Klein. Para muitos, ele é lembrado como o imigrante judeu que chegou pobre ao Brasil, fugindo da guerra, e que construiu um verdadeiro império do varejo popular, as Casas Bahia. Sua imagem foi estampada em revistas, jornais e reportagens televisivas como o retrato do self-made man brasileiro. O homem que, com trabalho duro e visão de negócios, se tornou bilionário e referência nacional. Mas por trás dessa narrativa de sucesso e superação, começa a emergir uma história obscura que esteve escondida durante décadas. Uma história feita de acusações de abuso sexual, exploração de menores e o uso do poder econômico para calar vozes e manipular destinos. Uma história que muitos chamam hoje de o caso Epstein brasileiro. O herói do varejo popular, Samuel Klein, nasceu em 1923, na Polônia. Sua juventude foi marcada pelo horror da Segunda Guerra Mundial. Ele sobreviveu a campos de concentração nazistas e perdeu grande parte da família. Após o conflito, imigrou para o Brasil em 1952, trazendo consigo apenas uma mala e o sonho de recomeçar. A trajetória é inspiradora. Começou vendendo produtos de porta em porta em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e em pouco tempo abriu sua primeira loja. A ideia era simples: vender barato, oferecer crédito e conquistar os consumidores das classes populares. O negócio cresceu de forma meteórica. Na década de 1990, as Casas Bahia já eram a maior rede varejista do país. Samuel era celebrado como gênio dos negócios, filantropo e símbolo do capitalismo brasileiro. Durante muito tempo, essa foi a única narrativa contada sobre ele. Até que, anos após sua morte em 2014, uma outra face de sua vida veio à tona. As primeiras denúncias. Em 2020, uma investigação jornalística da agência pública começou a revelar documentos e testemunhos que mudaram completamente a imagem pública de Samuel Klein. Segundo os relatos coletados, ele teria mantido por anos um esquema de aliciamento e exploração sexual de adolescentes e mulheres jovens em situação de vulnerabilidade. As denúncias descrevem um padrão. Meninas pobres, muitas vezes menores de idade, eram atraídas com promessas de presentes, empregos ou ajuda financeira. Algumas recebiam bolsas de estudo, outras recebiam eletrodomésticos ou dinheiro. Em troca, eram levadas a encontros com Samuel, onde, segundo as acusações, eram submetidas a abusos. Um documento obtido pela Pública, datado de 2008, mostra que a Polícia Civil de São Paulo chegou a investigar Samuel Klein por suspeita de estupro de vulnerável. O inquérito, no entanto, nunca resultou em processo criminal. O empresário continuou sua vida sem maiores abalos públicos, protegido pelo muro de influência que seu nome e fortuna lhe garantiam. O padrão de poder e silêncio. As histórias reveladas pelas vítimas trazem semelhanças perturbadoras com o caso Jeffrey Epstein, nos Estados Unidos. Assim como Epstein, Samuel teria usado sua posição de poder, riqueza e influência para criar um sistema de exploração que se manteve invisível durante décadas. O método era quase sempre o mesmo: cooptar jovens em condição de fragilidade social, oferecer algo em troca e manter silêncio através do medo e do dinheiro. Algumas vítimas afirmaram que os encontros aconteciam em hotéis de luxo e até em imóveis ligados às próprias Casas Bahia. Os relatos descrevem não apenas abuso físico, mas também um sistema de vigilância, onde motoristas e seguranças participavam da logística de trazer e levar meninas para os encontros. Apesar da gravidade das denúncias, os casos foram abafados. Muitas jovens tinham medo de denunciar, não confiavam na polícia ou acreditavam que jamais seriam ouvidas diante do poder de um bilionário tão celebrado. A imagem pública versus o segredo. Enquanto isso, na mídia tradicional, Samuel Klein era exaltado como exemplo de filantropia. Reportagens mostravam suas doações para instituições de caridade, hospitais e projetos sociais. Pouco se falava, porém, do outro lado de sua vida. O contraste entre a imagem pública de pai das Casas Bahia e os relatos sombrios das vítimas evidencia um padrão comum entre homens muito ricos e influentes: a capacidade de construir uma fachada impecável que encobre crimes. É impossível não lembrar das palavras ditas em 2021 por uma das jovens entrevistadas pela Pública. Todo mundo via ele como um santo. Para mim, ele foi um monstro. O legado contaminado. Samuel Klein morreu em 2014, aos 91 anos, sem nunca ter sido julgado criminalmente pelas acusações que pesavam sobre ele. Para alguns,
Ele levou consigo um segredo que só agora começa a ser desenterrado. Para outros, deixou um legado contaminado. Não apenas o império empresarial que construiu, mas também um padrão de comportamento que teria sido reproduzido por seu filho, Saul Klein. De fato, o sobrenome Klein voltou às manchetes alguns anos depois, não por causa de inovação no varejo ou novas conquistas empresariais, mas por acusações ainda mais explícitas e documentadas de abuso e exploração sexual. Se as denúncias contra Samuel ficaram em grande parte restritas a investigações incompletas e documentos engavetados, o caso de Saul tomou proporções judiciais muito mais concretas. O elo com o presente. Hoje, ao revisitarmos a história de Samuel Klein, é impossível não perguntar: quantos sabiam e se calaram? Quantos preferiram proteger a imagem do empresário benfeitor ao invés de investigar com seriedade as denúncias? E quantas vidas foram destruídas por esse silêncio? A resposta talvez esteja justamente no que viria a seguir. O envolvimento de Saul Klein, filho de Samuel, em um esquema semelhante, que não apenas repete os mesmos padrões de exploração, mas expõe a estrutura de poder que permitiu que esses abusos se perpetuassem por anos. Se Samuel construiu o império e deixou um segredo obscuro escondido sob sua fortuna, Saul transformaria esse segredo em um escândalo público. E é justamente aí que a segunda parte desta investigação começa. Ao terminar a análise da vida e das denúncias contra Samuel Klein, a pergunta inevitável é: o que aconteceu depois? Se Samuel era visto como um Epstein brasileiro, antes mesmo desse paralelo ser feito, como entender o papel de Saul Klein em dar continuidade a esse ciclo de abusos? E por que, desta vez, a justiça e a imprensa parecem ter ido mais fundo? Agora investigaremos a queda de Saul Klein e as consequências jurídicas que abalaram de vez o império da família Casas Bahia. Quando Samuel Klein morreu em 2014, aos 91 anos, muitos acreditaram que sua imagem de patriarca do varejo popular ficaria intacta para sempre. As denúncias contra ele eram conhecidas apenas por algumas vítimas, documentos engavetados e investigações que nunca prosperaram. Mas o silêncio que protegia Samuel não resistiria à geração seguinte. O nome Klein voltaria às manchetes, agora com ainda mais força, não pelo sucesso empresarial, mas por acusações de crimes sexuais ainda mais sistemáticos. O protagonista dessa nova etapa seria seu filho, Saul Klein. O herdeiro do império Saul Klein herdou não apenas parte da fortuna da família, avaliada em bilhões, mas também a aura de prestígio associada ao sobrenome. Diferente do pai, não tinha a mesma projeção pública, mas ainda assim era reconhecido no meio empresarial e social como um dos homens mais ricos e influentes do Brasil. Durante anos, Saul viveu cercado de luxos, mansões e festas. Era comum vê-lo em eventos sociais acompanhado de jovens mulheres, muitas vezes descritas como modelos ou aspirantes à carreira artística. À primeira vista, nada que chamasse atenção em um país acostumado com a ostentação de milionários. Mas, por trás da aparência de glamour, começava a se desenhar um cenário perturbador: o esquema de aliciamento. Em 2020, denúncias começaram a ganhar corpo. Relatos de jovens de 16 a 21 anos descreviam um padrão de aliciamento. Eram abordadas com promessas de oportunidades de trabalho como modelos ou recepcionistas em eventos. Algumas eram levadas a acreditar que teriam chance em campanhas publicitárias ligadas ao próprio Império Casas Bahia. Na prática, essas promessas se revelavam uma armadilha. As jovens eram levadas para propriedades de Saul, muitas vezes sítios e mansões, onde eram submetidas a situações de exploração sexual. Os relatos descrevem festas em que bebidas e drogas eram oferecidas, enquanto seguranças controlavam os ambientes e restringiam a saída das mulheres. Um dos aspectos mais chocantes das denúncias é a alegação de que algumas delas viveram condições análogas à escravidão, com vigilância, restrição de liberdade e exploração contínua. O Ministério Público do Trabalho entra em cena. As denúncias chegaram ao Ministério Público do Trabalho, MPT, que abriu uma ação civil pública contra Saul Klein. O MPT acusou o herdeiro de crimes gravíssimos: exploração sexual, tráfico de pessoas, aliciamento de adolescentes e submissão a trabalho análogo à escravidão. O caso foi tratado não apenas como um crime individual, mas como uma violação de direitos humanos. Segundo a ação, havia um sistema estruturado de captação de jovens vulneráveis,
mantido com a ajuda de intermediários e com o uso do poder econômico para controlar e silenciar as vítimas. A investigação policial. Paralelamente, a Polícia Civil de São Paulo investigou as denúncias de estupro, exploração sexual e favorecimento à prostituição. Em abril de 2022, Saul Klein foi indiciado por crimes sexuais contra 14 mulheres. O indiciamento trouxe à tona detalhes que confirmavam os relatos das vítimas: transporte organizado, promessas falsas de emprego e uso de presentes e dinheiro como isca. Esse foi um marco importante, porque, ao contrário do que aconteceu com seu pai, as acusações contra Saul não ficaram apenas nos bastidores. Elas se transformaram em processos, investigações e manchetes nacionais. O peso da fortuna. Mas mesmo com indiciamentos e processos, a fortuna de Saul continuava sendo um fator decisivo. Advogados de renome foram contratados, estratégias de defesa elaboradas e acusações de armação ou tentativa de extorsão foram levantadas pela defesa. Esse é um ponto crucial na narrativa. O dinheiro e a influência sempre foram usados como ferramentas para desacreditar vítimas e proteger poderosos. Muitos se perguntam quantas denúncias deixaram de vir à tona por medo ou por acordos silenciosos. A condenação trabalhista. Em julho de 2023, a Justiça do Trabalho deu uma decisão histórica. Saul Klein foi condenado a pagar 30 milhões por dano moral coletivo. A sentença reconheceu que ele submeteu mulheres e adolescentes a condições degradantes, exploração sexual e situações análogas à escravidão. Essa decisão foi simbólica. Pela primeira vez, um membro da família Klein era oficialmente responsabilizado por práticas abusivas. Ainda que se tratasse de uma condenação na esfera trabalhista, ou seja, não criminal, o peso da decisão repercutiu na mídia e na opinião pública. As semelhanças com Epstein, as comparações com Jeffrey Epstein se tornaram inevitáveis. Assim como o financista americano, Saul Klein é acusado de criar uma rede de exploração sexual sistemática, sustentada por poder econômico, manipulação de jovens vulneráveis e o silêncio comprado. O apelido de Epstein brasileiro se espalhou nas redes sociais e em reportagens, ampliando a indignação popular. A ideia de que um dos homens mais ricos do país teria mantido um esquema de exploração sexual abalou a imagem da família Casas Bahia e trouxe à tona o debate sobre impunidade dos poderosos no Brasil. As vítimas rompem o silêncio. Um aspecto essencial desse caso é a coragem das vítimas. Muitas delas eram adolescentes ou jovens pobres quando foram aliciadas. Durante anos viveram com medo de falar, mas, ao verem a repercussão e o avanço das investigações, decidiram romper o silêncio. Suas vozes foram fundamentais para que a justiça agisse. Os depoimentos detalhados revelaram o modus operandi, confirmando um padrão de exploração que não podia mais ser ignorado. O que está em jogo agora é mais do que a reputação de uma família ou a fortuna de um bilionário. O caso Saul Klein expôs como riqueza e poder podem ser usados para criar sistemas de exploração que funcionam à margem da lei por anos. Mas também abriu uma brecha. Será que finalmente o Brasil está pronto para responsabilizar seus intocáveis? O caso Saul Klein não é apenas mais uma manchete sobre crimes sexuais. É um espelho da relação entre poder, impunidade e o silêncio que protege criminosos ricos por décadas. Com a condenação de 30 milhões de nailas na esfera trabalhista e com indiciamentos criminais em andamento, o escândalo das Casas Bahia provocou ondas de repercussão que atingiram todos os setores da sociedade: justiça, mídia e opinião pública. A reação da justiça, a decisão da Justiça do Trabalho, que condenou Saul Klein ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, é histórica no contexto brasileiro. Pela primeira vez, práticas de exploração sexual sistemática foram reconhecidas formalmente em tribunal, ainda que a condenação tenha sido civil e não criminal. No âmbito criminal, os processos ainda estão em andamento. O indiciamento de 14 crimes sexuais contra Saul mostrou que a polícia está investigando minuciosamente os fatos, recolhendo depoimentos, documentos e provas materiais. Mas o desafio permanece. A justiça criminal brasileira ainda enfrenta limitações em casos envolvendo poderosos com grande influência econômica, o que levanta questionamentos sobre a capacidade do sistema de responsabilizar, de fato, os ricos e poderosos. Especialistas em direitos humanos observam que, mesmo sem uma sentença criminal definitiva, o caso cria precedentes importantes. Ele demonstra que há espaço para responsabilização
visibilidade e reparação para vítimas, em situações que antes eram ignoradas ou abafadas. A mídia teve um papel fundamental para que este escândalo viesse à tona. Reportagens investigativas de veículos como Agência Pública, UOL, O Tempo e Correio Brasiliense apresentaram relatos detalhados de vítimas, documentos judiciais e depoimentos de pessoas próximas ao círculo da família Klein. Ao revelar não apenas o suposto comportamento de Saul, mas também o histórico de Samuel Klein, a imprensa forçou a sociedade a confrontar a dualidade entre imagem pública e realidade privada de pessoas poderosas. Manchas históricas no Império Casas Bahia, que eram desconhecidas da maioria da população, foram finalmente expostas. Além disso, as redes sociais amplificaram a discussão, permitindo que jovens, mulheres e especialistas compartilhassem análises e opiniões. O termo Epstein brasileiro viralizou, gerando debates sobre exploração sexual, impunidade e desigualdade de poder. A repercussão mostrou que o público está cada vez mais atento às histórias que antes eram abafadas pelo poder econômico. A opinião pública. A sociedade reagiu com indignação e choque. Muitos se perguntaram como uma família bilionária conseguiu manter um padrão de exploração sexual por anos, sem que intervenções legais significativas fossem aplicadas. As redes sociais foram palco de discussões sobre privilegiados intocáveis, desigualdade e a necessidade de reformas no sistema de proteção de menores e vulneráveis. Ativistas de direitos humanos e movimentos feministas consideraram o caso um alerta. Enquanto jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade continuarem sendo cooptadas, exploradas e silenciadas, crimes graves podem passar despercebidos. O caso Klein, então, tornou-se não apenas uma história de horror, mas um ponto de mobilização social. O que ainda está em aberto. Apesar das condenações e investigações, várias perguntas permanecem sem respostas. Quantas vítimas ainda não foram ouvidas? Haverá responsabilização criminal definitiva para Saul Klein? Como a sociedade e o poder público lidarão com casos de exploração sexual envolvendo grandes fortunas? Existem mecanismos suficientes para prevenir que outros intocáveis repliquem esse padrão de abuso? Além disso, o histórico de Samuel Klein continua sob escrutínio. Embora ele tenha falecido sem julgamento criminal, as denúncias podem ajudar a compreender a dimensão do esquema familiar e como padrões de abuso podem se perpetuar de geração em geração. Este caso pode se tornar um divisor de águas no Brasil. Ele evidencia que riqueza e prestígio não podem ser barreiras para a responsabilização. A visibilidade gerada pelas investigações, condenações e debates públicos estabelece um precedente de que crimes contra vulneráveis podem e devem ser investigados, mesmo quando cometidos por indivíduos poderosos. A sociedade também aprende uma lição valiosa: silêncio e medo são aliados do abuso. Quando vítimas ganham voz, jornalistas investigam e a justiça age, mesmo que parcialmente, o poder perde seu escudo invisível. Lições do escândalo: transparência e vigilância. Casos como esse mostram a importância da mídia investigativa e de órgãos de fiscalização independentes. Sem investigação profunda, crimes de poderosos permanecem invisíveis. Proteção às vítimas. Jovens vulneráveis precisam de estruturas que permitam denunciar abusos sem medo de retaliação ou manipulação financeira. Responsabilização de poderosos. Mesmo quando o crime parece intocável por dinheiro ou influência, a justiça tem o papel de igualar a lei para todos. Consciência social. É papel da sociedade pressionar por mudanças, apoiar vítimas e questionar narrativas oficiais que protegem bilionários. O paralelo global. Ao comparar com casos internacionais como o de Jeffrey Epstein, fica evidente que o problema não é isolado do Brasil. O padrão se repete: indivíduos poderosos criando redes de exploração, protegidos por riqueza, influência e medo. O que muda é a força da investigação e da mobilização social, que pode quebrar décadas de impunidade. O caso das Casas Bahia deixa claro que é possível, ainda que tarde, responsabilizar e expor crimes, dando voz às vítimas e construindo precedentes jurídicos e sociais. Conclusão: um alerta e uma esperança. O escândalo Saul Klein não é apenas a história de uma família bilionária. É um alerta sobre os perigos da desigualdade de poder, da impunidade e do silêncio. Mas também é uma história de esperança, de vítimas que ousaram falar, de jornalistas que investigaram e de um sistema judicial que, mesmo com limitações, começou a agir. Ao contar essa história,
O que fica para a sociedade é a responsabilidade de não fechar os olhos. Cada denúncia ou investigação exposta é uma oportunidade de mudança, uma chance de impedir que outros jovens sejam vítimas de abuso e exploração. O caso Klein, entre riquezas, mansões e impunidade, mostra que a justiça, mesmo lenta e parcial, pode prevalecer quando há coragem, denúncia e vigilância social. É uma lição que o Brasil não pode ignorar. Nenhum poder é maior que a lei, e a verdade, quando revelada, pode libertar as vozes que ficaram silenciadas por décadas.